Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos da Mocidade Espírita Meimei com a nossa segunda aula virtual. E mais uma vez estamos aqui a Bibi. Oi, gente. E eu, Luiz. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a prece. Nossos estudos vão ser sobre a prece. Bom, a prece é uma invocação. Por ela, a gente se coloca numa relação mental com aquele espírito que a gente está se dirigindo. Ela pode ser um pedido, pode ser um agradecimento ou um louvor, uma glorificação. Também pode-se orar por si mesmo ou por outra pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada. Quando a gente faz uma prece que é dirigida a Deus, os espíritos encarregados dele recebem essa prece e eles também vão decidir se cabe ou não atender aqueles pedidos e vão agir sobre nós e também encaminham essa prece para Deus, né? Na verdade, Deus ouve tudo que a gente tem a dizer, então ele já sabe disso. Quando a gente ora para algum espírito específico, seja para Nossa Senhora ou para algum outro santo ou para alguma pessoa que a gente gosta bastante que já desencarnou ou mesmo está encarnada, essas pessoas elas servem como intermediários para essa prece também chegar a Deus. Então, muitas das vezes nós oramos para alguém, mas a realização disso realmente vem de Deus, porque o poder vem dele. Os espíritos, eles acabam sendo mecanismos das ações de Deus. O Espiritismo, ele explica pra gente a prece como se fosse uma corrente fluídica, vamos supor uma corrente elétrica, em que todos nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, a gente está mergulhado aqui nesse oceano que a gente chama de fluido cósmico universal. Quando a gente entra em um momento de prece, a gente estabelece um laço, um vínculo com aquele espírito que a gente está se dirigindo. Esse vínculo ele é impulsionado pela nossa vontade através do nosso pensamento. Então, é dessa maneira que a gente vai poder se ligar a algum espírito. E essa energia da corrente, ela é diretamente ligada realmente a nossa força de vontade. Então, quanto maior a nossa vontade, maior o nosso desejo ali, mais forte essa corrente vai ser e provavelmente com mais intensidade ela vai chegar até o plano espiritual, aquele lugar que a gente deseja. Entretanto, será que a gente realmente precisa fazer prece necessariamente? Porque se a gente para pensar, Deus já sabe de todas as coisas. Então, por que eu vou pedir algo para Ele? Por que eu tenho que parar para fazer isso se Ele já sabe o que eu preciso e o que eu quero? E mais, por que eu vou parar para pedir alguma coisa se no meu plano de reencarnação as coisas já foram definidas? Eu já tenho provas, eu já tenho expiações para cumprir e meio que as coisas já foram definidas. E para agradecer, será que a gente realmente também precisa? Porque se a gente faz alguma coisa e dá certo, muitas vezes é pelo nosso esforço. E se a gente recebe alguma coisa para o nosso bem, isso veio também dos desígnios de Deus, que já estavam previstos. Então ele já sabia que isso ia acontecer. Então a gente pensa às vezes, por que será que eu tenho que agradecer ou pedir ou louvar tanto a Deus se Ele já é um ser perfeito e Ele não precisa das minhas preces? Por que eu faria isso? Então, sem dúvida alguma, Deus já sabe o que vai acontecer, porque Ele é onipotente e onipresente. E não é como se Ele fosse mudar as leis naturais só por nossa causa, para satisfazer um desejo nosso. Mas pensar que a nossa vida está simplesmente acontecendo ao acaso e que acontece simplesmente pela casualidade é ignorar o nosso livre-arbítrio, ignorar a nossa vontade que a gente tem, a nossa inteligência. Porque se a gente não tivesse como agir em cima dessas duas coisas, que é a nossa vontade e a nossa inteligência, por que a gente ia ter elas? Não faz sentido. A gente faz a prece com o intuito de
angariar ajuda e não simplesmente de ter nossos problemas solucionados. A gente vai passar por essas provas, vamos continuar tendo os nossos problemas da vida, do cotidiano, porque a gente está aqui justamente para isso. Mas a gente vai poder ter o auxílio da espiritualidade amiga se a gente pedir. Se a gente for parar para observar mesmo, por exemplo, se alguém está na beira de uma estrada e ele está morrendo de sede, e ele faz uma prece pedindo para que Deus possa enviar água para ele beber, para ele não morrer de sede. Após alguns minutos, ele tem um instinto na cabeça dele que fala para ele pegar o caminho à direita e continuar seguindo alguns passos à frente, que talvez tenha alguma coisa. E ali para frente ele encontra uma casa do caminho, por exemplo, que vai ajudar ele a passar por essa dificuldade. Muitas das vezes a gente pode observar isso como sorte, ou como que bom que eu tive essa ideia, ou como nossa, ainda bem que eu tive coragem para fazer isso. E entretanto, também foi resultado da nossa prece. Como a Bibi falou, depende de nós para que isso seja concretizado muitas vezes. Não vem em forma de milagres, não vem em forma de algo sobrenatural. Muitas vezes é algo tão natural que a gente deixa de perceber e a gente acha que é só por nós mesmos ou por pura sorte, quando na realidade isso é instigado na gente. A gente possui essa indicação, essa instrução que vem do alto e que a gente não dá às vezes o reconhecimento. Então, agora a gente vai buscar conhecimento numa das obras básicas, que é o Livro dos Espíritos. E na pergunta 663, Allan Kardec pergunta aos espíritos se podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso. E a resposta é que a gente vai ter ajuda para passar pelas nossas provas, como eu disse anteriormente. A espiritualidade não pode simplesmente nos dar as coisas quando a gente está nesse mundo justamente para evoluir, batalhar pelas nossas coisas, pela nossa melhora. Então, se a gente pedir a algum espírito ajuda para passar por algum momento difícil ou agradecer por outros momentos que a gente já teve auxílio, essas preces vão simplesmente ser um pedido de ajuda, como se você pedisse ajuda a um amigo aqui na Terra para fazer alguma coisa por você. Você vai ter o auxílio, mas você não pode deixar isso simplesmente para que a espiritualidade faça. Ok. E como exemplo disso, a gente pode ver em Nosso Lar o André Luiz, que para quem não conhece, Nosso Lar é uma obra espírita que um médico aqui na Terra desencarna e devido a vários fatores ele vai para o umbral. E lá no umbral ele fica durante muito tempo, durante 8 anos, até que ele é resgatado. E nesse momento do resgate, esse médico se entrega a Deus. Ele mostra que realmente agora ele não tinha mais o que fazer e que o único ser que poderia ajudar ele era Deus, era a boa vontade que Deus teria de auxiliá-lo. E quando ele faz isso, quando ele ora pedindo o auxílio para Deus, ele eleva o seu pensamento e como consequência ele consegue ver a espiritualidade que fica no umbral fazendo resgates de pessoas que realmente se arrependeram, assim como André Luiz tinha acabado de fazer. Tinha acabado de pedir ajuda e reconhecer que ele tinha feito coisas erradas aqui na Terra. E agora, outra pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 662. Pode-se, com utilidade, orar por outra pessoa? E a resposta é sim. A gente pode sim orar por outra pessoa e essa prece ter eficácia, porque a prece é um ato de ordenar a energia, de a gente moldá-la para ajudar a gente na nossa vida. E quando a gente molda essa energia pedindo pela vida de outra pessoa, essa energia não vai se dissipar, ela vai alcançar esse objetivo, mesmo que seja em menor quantidade, porque não depende só da gente, não depende só da nossa fé,
ela ainda vai ter uma ação ativa na vida de outra pessoa. A prece, por ser a canalização da fé, em que a fé transporta montanhas, como disse Jesus, se a gente for procurar, a gente encontra casos onde a fé e a prece fizeram a diferença, por exemplo, na cura de outras pessoas ou na evolução de outras pessoas. Como numa matéria que nós encontramos no G1, onde havia uma mãe e o seu filho, né, que era um garotinho de em torno de 4 a 5 anos, que nasceu com problemas cardíacos e depois de passar por vários procedimentos, aconteceu que ele estava internado no hospital e a máquina disparou o sinal e os seus batimentos cardíacos haviam parado. E naquele momento, só a mãe e o garoto estavam na sala. E a mãe relata que ela se prontificou em estado de prece, cantou aquela música para Mãezinha do Céu, e que ela sentiu que nesse momento de prece ela foi atendida e o seu filho teve auxílio na recuperação. Claro que isso estava também nos desígnios dele aqui da Terra, mas que com certeza a mãe foi um instrumento fortíssimo para auxiliar a espiritualidade a fazer com que esse garoto ficasse aqui na Terra. Outro caso é de uma jovem que sofreu um acidente de moto numa rodovia e que foi para o hospital, e depois de passar por várias cirurgias, os médicos falaram que ela provavelmente não sobreviveria e inclusive deram a notícia de falecimento dessa jovem. Entretanto, a mãe dela relata que sentiu dentro dela o Espírito Santo dizendo que era para ela ter fé que a filha dela ainda não havia morrido. Então toda a família se coloca em momento de prece também e ora fervorosamente pela menina, e os batimentos cardíacos dela acabam voltando. E que os médicos ficaram realmente impressionados, porque aquilo teoricamente não era para acontecer, foi uma coisa muito atípica. E que o próprio médico relata que não é como se ele pudesse fazer alguma coisa para aquilo acontecer, que realmente algo deve ter acontecido além dos poderes dele, do que está ao alcance dele. Inclusive a garota, após esse momento, ela começa a ter uma recuperação mais rápida, e mesmo ficando com sequelas no fim do processo, ela consegue voltar a andar e ter uma vida normal com a família dela de novo. Então, com esses casos e com certeza as coisas que muitos de nós já vivemos, inclusive vocês que estão assistindo, com certeza também devem sentir e lembrar de como a prece já ajudou ou já fez diferença em algum momento da vida de vocês. Se a gente for... Agora, para a gente sintetizar um pouco tudo isso que a gente falou, tem um trecho do Evangelho que explica mais ou menos o que a prece é e como ela pode agir na nossa vida. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. E, então, como o Evangelho disse, não vale de nada a gente falar várias palavras bonitas, falar durante um grande tempo, se o nosso coração não está naquilo. Se o nosso pensamento não está vinculado àquilo, a nossa prece não vai ter uma eficácia, porque não é o que a gente realmente está pensando, não é onde a gente realmente está aplicando a nossa energia. E, como a gente já disse anteriormente, as consequências da prece não são só algo que a gente vai orar e vai resolver o nosso problema. A gente tem que agir em cima disso, ter as nossas atitudes e comportamentos modificados a favor do que a gente quer, a favor do que a gente precisa quando a gente está fazendo aquela prece, porque a gente até ouviu essa frase, ajuda-te e o céu te ajudará. É basicamente o que eu estou falando quer dizer. Se você se ajudar, se você se esforçar naquilo que você tem como meta, você não vai se esforçar sozinho, você vai ter o auxílio de todos aqueles espíritos que querem o seu bem também, querem que você evolua tão rápido para vocês estarem juntos novamente. Agora que a gente já estudou mais ou menos o que é prece, a gente estudou como ela age,
E o que acontece por trás do nosso momento de introspecção? A gente vai ter algumas instruções de como agir durante esse momento. A gente vai ler um trecho do Evangelho que fala: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Mas vós, quando orardes, entrai em vosso aposento, e fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E ele, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. E quando orais, não faleis muito, como fazem os gentios, imaginando que serão ouvidos por muito falar. Não queirais, portanto, parecer-vos como eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes que vós o peçais. Então, a gente, durante a prece, não deve ficar buscando nos mostrarmos como grandes oradores. A gente simplesmente tem que falar com o nosso coração, com palavras que saiam simplesmente do nosso coração, da nossa boca, naturalmente, para que a gente possa alcançar nosso objetivo. Quando vos puserdes em oração, se tiverdes algo contra alguém, perdoai-lhe, para que também o vosso Pai que está nos céus perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará os pecados. Marcos, capítulo 12, versículo 25 e 26. Bom, aqui Jesus vem falar pra gente que não adianta a gente ser hipócrita na hora da prece. Porque se nós vamos pedir algo que nós não fazemos, é muita hipocrisia. Por que nós vamos pedir um favor pra gente se a gente não tem coragem ou não tem vontade de prestar um favor aos outros? Por que a gente quer um perdão de Deus e ser salvo se a gente não perdoa ao outro que fez uma falha pequena? Então, no momento da prece, a gente tem que se elevar. E que tudo aquilo que for aqui da terra, a gente tem que pensar de modo espiritual, deixando esses vícios, essas mágoas, esses rancores para trás. Assim devia ser o tempo inteiro, mas como a gente ainda não consegue, pelo menos no momento da prece, a gente ser verdadeiro com os nossos sentimentos e com Deus. A oração, ela tem um poder que é infinito, não tem como a gente medir, e que vai depender só de nós e da nossa fé a gente chegar até onde a gente quiser com isso. Então, que todos nós possamos sentir e pensar sobre a prece, não como a gente pensa tradicionalmente, mas sim como uma conversa com o nosso Pai, que está no céu, e com Jesus, que é nosso irmão e mestre, nos ensinou a fazer muito tempo atrás. Que a gente possa sempre se lembrar disso, nesses momentos tão importantes que a gente está em casa, ou que a gente tem que trabalhar e várias coisas passam no nosso dia a dia, mas que a gente não se esqueça de que a prece é fundamental para o nosso equilíbrio e para a nossa harmonia. Mesmo não sendo uma prece de pedido, nem de agradecimento, nem de louvor, somente de harmonização já nos ajuda demais durante o nosso dia a dia. Então que a gente possa sempre se lembrar disso e absorver que Deus está conosco o tempo inteiro, basta a gente estar com Ele também. Então, gente, muito obrigado por assistir até aqui e a gente fica muito grato pela oportunidade de estar dando essa aula e que a gente possa se encontrar de novo na próxima semana. Né, Bibi? Gente, então, é assim que acaba a nossa aula de hoje. Como o Luiz disse, a gente se vê semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, se inscrevam aqui no canal do Centro. Deixem um like, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que a gente pode melhorar. E é isso. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão.